Fala, BC! Fala, Lari, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também tudo já passou bem a semana? Passei bem e melhor ainda, só fazer uma saudação aqui à nação palmeirense aí que participou aí do Mundial. Parabéns pela participação. Você tá sendo, Parabéns. Você tá sendo irônica? Não, tô dando sentindo parabéns. uma certa ironia aí. Foi só um Já parabenzinho. vai querer começar desse jeito? Ah, é? Começando bem, gente. Pessoal, para quem está assistindo a gente pelo canal 526 na Claro TV, muito obrigado. Continua assistindo a gente aí. E para quem não tem Claro TV, não tem problema, você pode assistir esse podcast também pelo canal do YouTube. TV ABC Shop Oficial, ou se não, Lari? A gente tem também o Instagram, Fala ABC _News, ou pelo Fala ABC no YouTube. Só colocar lá que já vai aparecer, gente. É isso. E hoje a gente tem um convidado especial, né? Super especial, um candidato aí 6 vezes, Gilberto Costa. Tá no seu 6º mandato, né, Gilberto? 6º mandato, tudo bem? Queridíssimo Tudo bem, aqui Gilberto? por São Caetano. Tudo bom, graças a Deus. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, Sucesso para vocês. E estamos aqui para bater esse bate-papo, né? Isso. Através do podcast do Fala ABC. Obrigado mesmo pelo convite. 6º mandato, Lara. 6º mandato, 6º mandato. super querido aqui na cidade. A gente tenta manter a amizade e manter um bom trabalho, né? Que não é um processo simples. Mas eu acho que como a gente consegue aí, né, ser o decano da Câmara hoje, acredito que estou conseguindo manter o mandato, os mandatos e Sim. manter a amizade. Que através da amizade saem os votos, né? Sim. Então tá bacana. Eu acho que a gente cumpre nossa função. Ô Gilberto, como começou a sua vida pública? Da onde veio essa ideia? Como começou isso? Você sabe que em qualquer profissão a gente não começa, a gente nasce. Você nasce vocacionado. Eu entendo que eu nasci vocacionado para a vida pública, né? Então, desde quando eu nasci, eu também brinco muito que ao invés de chorar, eu pedi voto. Desde quando eu nasci. Porque é vocação. Existem 2 políticos, o de vocação e o de ocasião. Os de ocasiões passam. Sim. Ele até ganha uma eleição, ele até ganha 2 eleições, mas não passa disso. Ele vai embora, some no cenário. Os vocacionais ficam. Isso é na medicina, isso é na comunicação, isso é no jornalismo, isso é na educação, qualquer área. Quem nasce para ser vendedor, ele nasceu para ser vendedor. Isso, E verdade. ele fica. Quantas pessoas a gente não poderia citar aqui que nasceram juntos com Silvio Santos, Michel Clay, Antônio Hermínio de Moraes e passaram. Mas esses ficaram e estão aí até hoje, mesmo falecidos. Sim. Por quê? Porque nasceram com a vocação ou da comunicação ou do empresariado, não é isso? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que os vocacionais ficam. Os de oportunismo e de ocasião passam, né? Acho que eu nasci com vocação mesmo. Mas essa vocação, assim, então desde sempre você era aquele cara que articulava, conversava com todo mundo, fazia o meio de campo de tudo quanto é situação, mesmo entre os amigos. A política, ela é uma arte de se comunicar. E eu nasci na arte da comunicação desde garoto, né? Jogando bola, joguei bola. Eu vi a Lara... Tem nome de jogador, né, Gilberto? É, mas inclusive tem tudo a ver. Depois eu te mesmo? passo, tem. Queria falar da Lara aqui, que ela brincou, mas ela brincou falando sério, porque tem que parabenizar o Palmeiras, sim. Por uma infelicidade do goleiro, tirou o nosso time de poder Total. estar na final do Mundial de Clubes. Verdade. Mas que o Palmeiras é o time mais forte do Brasil hoje, isso é indiscutível. Não dá Viu, pra Lara? negar, Indiscutível, não. não dá. Tanto que se você pegar o jogo do Chelsea com o Fluminense, Verdade. foi muito simples. Verdade. E Nem o precisou jogar Chelsea muito. passou pelo Palmeiras na sorte. Aquele gol que nós tomamos, nem eles acreditaram que fizeram aquele gol. Verdade. Nem os acreditaram. jogadores Não, eles nem Foi no nosso comemoraram. melhor momento. Então assim, agora eu já joguei bola, né? Na escola a gente era bem falante, tanto que o meu professor de matemática gostava de me dar muita bronca, porque achava que eu atrapalhava a aula dele. E atrapalhava mesmo, né? Porque o falante nem sempre é positivo. Tem o negativo também. Mas você nasce. Aí tinha a festinha. Eu sou daquela época que as festas eram feitas nos quintais, lembra? Sim, Acho que não, você é muito jovem, a Lara também. Não temos tanta diferença não, tá? Tem certeza? 70.
Você tem 70 anos? Não, sou de 70. Você é de 70. Então você lembra desses Da bailes. vassoura, dos E bailes, eu da é que garagem, Quem ficava com a organizava, vassoura eu é era que meu chamava os meus amigos, as minhas amigas, era muito bacana. Eu não sei se você sabe, eu nasci em Brasília. Eu sou um dos poucos brasilienses que mora aqui em São Caetano. Poderia falar até de São Paulo, porque Brasília é muito jovem. E a gente já fazia isso. Aí ia jogar bola, a gente também se articulava muito. Então, eu nasci para Mas esse com mundo da quantos anos você comunicação. veio pra ABC? Eu ia fazer 14 anos. Ah, tá. Então viveu bastante em Brasília. Brasília é 14. E O resto e por em- ser Brasília uma capital da política, alguma coisa, teve algum envolvimento nesse sentido para você Familiar. decidir? Ah, legal. Familiar, tem a ver com a família, né? Só que a minha família ficou Minas, Brasília, e eu vim para São Paulo por uma infelicidade. Mas criei raízes aqui e o mundo político foi natural, porque quando você nasce com a vocação, é a mesma coisa, você pega o Ciro Gomes. Ele saiu de São Paulo, mas ele fez carreira política no Nordeste, porque é vocacional. Você pega o Collor, a mesma coisa. Ele não nasceu lá, mas ele fez carreira política em Alagoas, porque está vocacionado. Está vocacionado. O Maluf ele poderia ser candidato aonde ele quisesse no Brasil, que ele ganharia para senador, para deputado federal, Verdade. mas ele é nascido aqui. E tantos outros. Você pega o Brizola, que é do Sul, fez história no Rio de Janeiro. E aí vai, né? Desde que seja vocacionado. Agora, você pega o deputado federal reeleito, o Jean, hoje ele entregou o mandato, está morando fora do país porque não tinha vocação. Ele tem vocação artística, ele é um grande professor reconhecido, mas no mundo político ele parou. E tantos outros, né? Porque Sim. não tinha vocação política. Hoje em dia eu sinto que tem muita gente que aparece na política de um jeito Oportunistas. oportunista, Ou exatamente. de ocasião. Isso. Aí eles não sustentam, né? Não, tem jeito. não. Aí aqui em São Paulo, devido à minha profissão, na época, eu me envolvi muito com a campanha das diretas, né? E ali começou a minha carreira política aqui em São Paulo. Conta um pouquinho dessa parte. Porque eu trabalhava com promoção. E teve uma cota dessa campanha que foi feito dentro da agência que eu trabalhava na Faria Lima. E lá eu tive envolvimento no bom sentido, e tive relação próxima, mesmo sendo um jovem, com Fernando Henrique, com Mário Covas, com Almina Afonso, com Lula, com Ulisses Guimarães e tantos outros que cuidava da campanha das diretas, uns como candidatos, inclusive naquela época o próprio Tancredo Neves, e quando ele faleceu no Hospital das Clínicas, eu fui um dos primeiros a chegar, e ali definitivamente desencadeou a política na minha veia. Falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou seguir. Só que eu, sempre morando em São Caetano, fiz essa história acontecer em São Caetano. E naquela ocasião eu conheci dois políticos, o Celso Russomano, envolvido na campanha, e o deputado estadual Nelson Fernandes. E por uma coincidência muito grande, o Nelson tinha uma relação com São Caetano muito próxima, comercialmente falando, e me apresentou então, naquela época, o prefeito Luiz Tortorello, o conhecido Tortorello. E aí eu vim falar com o Tortorello, morando aqui, trabalhando lá, em São Paulo. E aí começou. Ele falou, você tem jeito para coisa. Isso sendo sucinto aqui, né, pessoal? Porque não dá para contar também 30 anos de história em uma hora, né? E ele falou, você vai sair candidato. Nós vamos preparar isso. Ele estava preparando o retorno dele para a prefeitura no ano de 96 e foi mais assim que começou. E em 96 eu fui candidato, ganhei a minha primeira eleição e de lá para cá, 30 anos. Para ser mais preciso, 29, né? Porque o pessoal gosta de pegar no pé da gente. Então, 29. 29 anos. Mas começou mais ou menos assim. E a política é muito diferente daquela época para hoje em dia? Não. Acho que no campo eleitoral não, porque disputar uma eleição ela é sempre difícil. Seja para síndico de prédio, para presidente de clube, ou para um cargo de vereador, deputado, governador, prefeito, presidente da República, senador. Tudo é muito difícil, né? Porque são disputas e você tem adversários. E você tem que convencer o eleitor em qualquer disputa que você vá disputar. Então, tudo é difícil, eleitoralmente falando. Agora, o que mudou? A forma de fazer campanha, né?
Aquela época a gente fazia muito Panfletinho, panfleto, corpo a corpo, lambe-lambe, Lambe-lambe. pintura de muro, painéis de tudo quanto é tamanho nas casas, nos comércios, tudo podia, né? Reunião, showmício, tudo podia. E de lá para cá foi tirando algumas formas de fazer campanha e chegando outras. A gente percebe que as redes sociais hoje, ela é muito forte na propagação, no meio político, na propagação. No convencimento, é o corpo a corpo mesmo, eu acho que você tem que ser bom nisso, porque quem não é difícil de ganhar. Mas mudou, né? Hoje você não pode mais fazer um brinde, você não pode mais pintar um muro, você não pode mais fazer um showmício. Então, de lá para cá, acredito que isso. Mas as dificuldades são as mesmas, porque você tem que convencer o próximo. E ele tem que te dar um voto de confiança. Isso é difícil, hein? Ô Gilberto, na sua primeira eleição, você achou que fosse passar já? Todas as vezes que você disputa, particularmente falando de mim, eu acreditei. Porque eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz campanha, eu reuni amigos, familiares, grupos, gastei. Sem investimento você não chega. Naquela época, os investimentos eram meio livre. Você podia fazer o quanto você pudesse. Hoje não. Hoje tem um monte de restrições, né? Mas naquela época você podia investir. E eu investi. Então eu fiz tudo o que precisava ser feito. Então quando eu fui para a disputa, eu tinha muita consciência que eu iria chegar. Porque eu já conhecia um pouco, né? Sim. Eu já era do mundo da comunicação, eu já tinha um envolvimento em campanhas de outras pessoas. Já observava como funcionava. Claro. Então eu tinha, e fui muito bem orientado, né? Eu sou um aluno positivo, aprendo fácil, então eu fui para ganhar. Tem gente que fala muito, né? Esse discurso que eu não gosto, não, vou disputar. Ou você vai para ganhar, ou você não deve ir. Porque a disputa, né, você já sai com o pé atrás, com o sentimento assim, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Eu não, eu entrei para ganhar e ganhamos. Tanto que você é o vereador, né, eleito com mais votos proporcionalmente do Brasil, é isso? Eu sou o vereador mais bem votado da história de São Caetano. Quem me deu isso foi o povo de São Caetano, sou extremamente grato. É um número que é difícil ser superado, um dia acontecerá. Quanto tempo vai acontecer para isso, eu não tenho ideia, mas vai demorar. Que demais. E nessa eleição de 2008, proporcionalmente eu sou o vereador mais votado da história do país, com 7,5 percentuais do voto válido. Vou dar essa dimensão lembrando do Tiririca. O Tiririca foi o mais votado da história desse país, naquela eleição como deputado federal, ele teve 2%. Nossa. Entendi. Foi um número muito alto, altíssimo. Né? Altíssimo. Que a população de São Caetano me deu, eu sou grato até hoje, e eu acho que eu correspondo, né? Eu sou muito trabalhador, sou muito dedicado à minha obrigação, que é a obrigação, né? Trabalhar direito, e eu procuro cumprir ela, né? Eu acho que quando a gente fala em vereador aqui em São Caetano, todo mundo lembra, né? O Gilberto Costa. Uma referência. Eu estou entre os mais citados, né? Não sou o único, até porque longe de ser presunçoso, né? Tem pessoas boas na Câmara, mas eu sou um dos mais lembrados, sim. Com certeza. Tem uma pesquisa que eu sou conhecido por 89% da população de São Caetano. Isso é um número altíssimo. Muito. Altíssimo. Muito. E tem uma fatia que eu não sou conhecido porque chegou para morar agora na cidade de São Caetano, recebe muita gente de fora. Sim. Mas é um número alto, né? Muito 89%. alto. Já chegou proporção. a 93%. É porque houve saídas, houve percas e a chegada de novos moradores, né? Que é um número bastante alto. Agora, novo gente, morador. já falando no seu trabalho, né? Eu quero saber os seus principais projetos já aprovados e os que estão aí para ser aprovados. Conta um pouquinho para a gente do seu trabalho. O vereador, ele tem algumas limitações, né? Constitucional. Isso limita muito a gente. Então, a gente trabalha muito sugestão, indicação, requerimento e diálogo com o executivo. Porque tem muitos projetos que você quer executá-lo, aprovar na Câmara, mas você esbarra na Constituição que o vereador não pode
aprovar projetos que gerem custo para a prefeitura. Porque senão você realmente... Isso tem sentido, porque senão você distorce toda a administração do prefeito. O prefeito apresenta um plano de governo, apresenta uma peça orçamentária e os vereadores começam a aprovar projeto que mexe no orçamento. Ele não governa. Lógico. Então, inviabiliza, tem muito sentido. Mas, por exemplo, no ano de 97, eu já escutava muito isso aqui na nossa cidade, que o ITBI de São Caetano, ele era injusto comparado aos outros municípios do ABC, porque o ABC cobrava 2% de ITBI nessa transação imobiliária e São Caetano 3%. E eu aprovei o projeto com a anuência do prefeito Tortorello, baixando de 3 para 2. Então, eu equiparei. É que depois o ABC baixou para 1 e São Caetano continua 2, que é uma luta. Porque de lá para cá, criou-se a lei de responsabilidade fiscal. Então, se a prefeitura abre mão de receita, ela tem que dizer de onde ela vai compensar isso, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, se tornou mais complicado. Mas, naquela época, meu primeiro projeto que eu aprovei foi esse, a redução da alíquota do ITBI, que faz bem ao bolso do contribuinte, principalmente na transação imobiliária, até o dia de hoje. Sim, mas muito, porque muito. imóvel é caro, né? Então, 1% é muito bem significativo. E os imóveis, hoje, você encontra imóvel de 500, né, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Tem muitos aqui em São Caetano, vejo que significa 1%, então, né, de economia. E depois eu também aprovei um projeto muito bacana, o Caetaninho em São Caetano. Não sei se você é dessa época. Sou dessa época. Nós envolvemos toda a cidade participando desse projeto. Era a cara de São Caetano. As escolas eram o uniforme do Caetaninho. Esse projeto é meu. Isso aí foi teu lado promocional, publicitário, né? Pois é, porque eu achava que quando tudo começa nas escolas. Toda a tua vida, Luiz, lá a minha e a de todos nós, quem está nos assistindo, tudo começa na escola. E ali eu precisava, e eu sempre tive esse sentimento, que se eu envolvesse a educação, eu ganharia muito com isso. Eu falei, mas como? Aí eu criei o concurso do Caetaninho. Foi a coisa mais linda. A cidade se envolveu, os ganhadores, e aquele logotipo, aquela arte, passou a fazer parte da história da nossa cidade. Foi uma transição até nos uniformes, porque o uniforme era vermelhinho com a calça azul. Isso. E quando veio o uniforme no Caetaninho, todo mundo queria usar o uniforme. Sim. Virou uma febre. Isso é fantástico. E eu era líder do governo Tortorello, uma façanha também, porque eu fui líder do governo Tortorello, exercendo meu primeiro mandato. Tortorello confiava muito em mim. Já no primeiro mandato? Já no primeiro mandato, rapaz. E eu participei no primeiro e o segundo mandato com o Tortorello da redução das alíquotas de imposto municipal aqui na cidade. E tanto que, na época, os prefeitos achavam que o Tortorello estava criando a maior guerra fiscal da região. E, se você analisar, estava mesmo. Só que nós conseguimos elevar a chegada de muitas empresas aqui em São Caetano, mas muitas empresas. Então, alíquotas que era de 1%, nós baixamos para 25%, aquilo que era de 5%, nós baixamos para 2%, aquilo que era 2%, nós baixamos para 0,75%. E eu conduzi todo esse programa, todo esse processo. Nós crescemos demais. Foi por aí que São Caetano começou a dar a grande guinada da saída da industrialização para a prestação de serviço. Nosso ISS ele era insignificante na nossa receita, nosso IPTU também, mas a gente estava perdendo muito ICMS. O governo Braido trabalhou na época com 180 milhões de ICMS. Quando o Tortorello chegou e voltou, nós estávamos com 60 milhões. A perca foi altíssima, porque a gente perdeu grandes indústrias e precisava reverter isso. E a gente conseguiu, com essa guerra fiscal, que nós baixamos essas alíquotas de todos os setores. Aí veio para cá a Sena Importe, toda para cá, o grupo do Pão de Açúcar, né, do Abílio Diniz, veio para cá, e tantas outras. O consórcio Honda está aqui até hoje, é um dos maiores arrecadadores
para a nossa cidade de ISS. E eu poderia citar, naquela época nós trouxemos para cá, numa pancada, mais de 5.000 empresas. Caramba. Saindo de São Paulo e vindo para cá, saindo de Santana do Parnaíba, de Alphaville e vindo para cá. Todo mundo, porque a gente precisava achar um novo lado vocacional. E a gente entendia que tinha que ser na prestação de serviço, porque a industrialização, como é hoje, se você parar para pensar, o que nós temos de indústria aqui hoje? A General Motors do Brasil. Sim. Mânemas, Brasinca, Vilares, Cerâmica São Caetano, foi todo mundo embora. Matarazzo, foi todo mundo embora, né? E graças a Deus foi lá, em 97 para 98, que a gente começou a dar essa guinada e chegamos no patamar de hoje. Hoje a Receita de São Caetano, que vai ter problemas já por causa da mudança que o governo federal fez de arrecadação, mas hoje ela paga a cidade e ainda consegue manter um percentual de investimento, né? Que o diga aonde nós estamos agora. Esse complexo aqui, que é o Complexo Cerâmica, que é o chamado Shopping São Caetano. Há um tempo atrás não tinha nada, né? Na nossa época, Gilberto. Então, essa área aqui era da Cerâmica São Caetano. Isso. Eu, Tortorello, e lógico, nós não podemos esquecer jamais do Aparecido e Viana, que foi um corretor, um empresário importantíssimo nesse alinhamento, porque ele comprou a nossa ideia. O Tortorello imaginava fazer aqui um grande complexo. Eu era líder de governo, nós tínhamos que fazer todo um trabalho de unificação de plantas e também nós tínhamos que olhar e beneficiar as empresas que pudessem vir para cá para fazer esse investimento. E ele colocou debaixo dos seus braços esse terreno e foi vender aí fora. Foi ele que unificou a Cerâmica São Caetano com a Sobloco e a cidade de São Caetano. Porque a Sobloco disse, eu entro no projeto, eles tinham acabado de fazer a Riviera de São Lourenço, mas se o dono do terreno participar, eu não compro, a gente faz juntos. E nós tivemos, e o Cido teve esse papel muito importante, o Aparecido, de convencimento. E aí juntamos, né? Prefeitura, Sobloco e a cerâmica, a magnesita, né? E deu no que deu, estamos aqui hoje. Os valores aqui de metro quadrado, as pessoas sim, hoje valorizou muito para morar, para trabalhar, né? Seja por lazer. E eu sou parte integrante disso. Integrante, né? Eu conto história de 25 anos para cá, porque hoje a gente chega aqui, a gente pega tudo pronto, né? Mas tem uma história aí, né? Outra história bonita foi ali no Extra. Hoje é o Açaí, né? Sim. Não sei se falar açaí ou açaí. Mas houve a enchente ali. E a empresa, a ZF, tinha ido embora. E aquele terreno estava lá, abandonado. E nós fizemos um contato com o Abílio Diniz. O Abílio Diniz falou, eu faço o investimento. Eu compro a área e ponho o hipermercado aí. Mas eu preciso da garantia, porque ali era zona industrial. Precisava mudar para zoneamento misto. O Tortorello me chamou e falou, preciso aprovar isso. Era uma segunda. Até sexta-feira, porque sexta-feira o Abílio vem aqui. Se tiver tudo alterado, ele assina e compra a área e põe o mercado. E eu chamei os vereadores, conscientizei todos eles e conseguimos fazer essa alteração de uma forma magnífica. Quando o Abílio chegou em São Caetano, né, da forma que ele podia, de helicóptero e etc., foi a coisa mais linda do mundo. E hoje está lá. Demais. Senão era para estar uma área abandonada, porque ali é área de risco. Quem é que iria colocar dinheiro ali, sabendo que tem enchente? É só para visionários, como é o caso dele, e que acreditou na gente. E o Tortorello acreditou em mim que eu conseguiria fazer a mudança em uma semana. E aí que começou também o trabalho de líder da Câmara também, né? Isso a gente nasce, né? A gente também nasce vocacionado para liderar, né? Quanto tempo você foi líder da... 4 mandatos. 4 mandatos? 4 mandatos. Fui 2 do Tortorello. Desculpa. Eu falo 4, mas se colocar o Tite seria 5, né? Porque eu fui 2 do Tortorello, 2 do Auric e 1 do Tite, porque o Tite ficou 1 ano interino, né? Então são 5, né? Muito bacana. E aí você me perguntou de projetos.
Tem inúmeros. Tem inúmeros projetos que a gente aprovou na Câmara que deixam um legado muito bonito da nossa parte. E tem aqueles que eu não aprovei, mas eu criei toda a ideia. Vou te dar um exemplo. O Agente Sênior em São Caetano, a única coisa que o Auríquio fez foi mudar o nome. Quando eu apresentei o projeto, que eu queria criar emprego para o idoso, e eu queria tirar ele da ociosidade, porque eu via que estava uma onda de consumo de medicamento muito grande. E eu criei o projeto, apresentei para o Auríquio, ele só corrigiu uma coisa. Ele falou, Gilberto, o projeto é fantástico, nós vamos gerar emprego para as pessoas com 65 anos mais. Eu queria 60, mas ele falou, não tenho espaço, tem que ser 65. Ele falou, só que não se usa mais terceira idade. Passou. Hoje se fala muito em sênior. E aí ele colocou o nome Agente Sênior, mas a lei inteirinha é minha. É sua. Que é toda muito minha. importante para a cidade, que é uma cidade... De idoso. É. Mudou um pouco, mas ainda é. Agora, olha que interessante. Aí, uma coisa puxa a outra. Quando nós criamos o projeto que começou a repercutir, a única cidade do país que gera emprego para a sua terceira idade, economizando no medicamento, porque eles deixam de usar medicamento, porque eles passam a ser úteis, né? Eles se sentem produtivos. Aí algumas mães, pais falavam assim, pô, vocês criam emprego para quem já é aposentado, mas não cria para jovem? Tá errado. O Jovem Aprendiz foi aí? Aí veio o Jovem Aprendiz, né? Que no caso nosso é o agente jovem, né? Que o Jovem Aprendiz é uma lei estadual, mas nós criamos o agente jovem. Foi daí que saiu o agente jovem, do agente sênior. Por isso que nós temos os dois programas fantásticos, mas por que saiu para os jovens? Reclamação dos pais. Aí eu dizia, porque eles queriam que parasse com o projeto. Eu falei, não, vocês estão loucos? Não, não é tirando das pessoas que você agrega a outra. Não, é você dando os dois. Tem do sênior? Tem. Vamos criar o do jovem. E nós criamos. E da onde eu fui buscar o projeto com esse perfil? São Vicente. São Vicente já tinha esse programa de empregar os jovens. Só que o prefeito, então, naquela época de lá, o Márcio França, ele empregava aqueles jovens que estavam no tiro de guerra. Porque ninguém pega. Quem está no tiro de guerra, empresa nenhuma pega. É verdade. Aí a prefeitura se sentiu, através do Márcio França, na obrigação de dar emprego para eles. E foi sensacional. Quem criou essa ideia no Brasil se chama Márcio França. E eu só copiei. Aí fizemos um almoço. Eu, prefeito Tortorello e o Márcio França. Na sequência, quando o Tortorello deu aval, já veio a eleição, já era o Auríquio. O Auríquio criou comigo o agente sênior e depois nós criamos o agente jovem. Mas todo esse fundamento nós buscamos lá embaixo. Eu busquei lá embaixo. Falo nós, mas fui eu, num almoço com o Márcio França e o prefeito Tortorello. Nossa, muito legal. Porque isso para São Caetano é até hoje, assim, 100%, né? Assim, mas projetos que eu não posso implantar, mas ideias que saíram do meu gabinete. Tarifa zero. Tarifa zero é outro. E quem me deu essa ideia e quem compartilhou comigo na época, sem medo de falar, foi o então prefeito, o irmão do prefeito Auríquio, o Marcelo, que falou, estamos imaginando algo assim, mas ainda está em fase de pensamento. E eu peguei aquilo debaixo do braço e comecei. Pesquisar e falar e documentar. E tá aí o Tarifa Zero, que agora... Já antecipando para vocês, eu sou o primeiro que estou pedindo alteração no projeto. O que você está pedindo? O Tarifa Zero, ele era uma ideia da seguinte maneira. Primeiro, proporcionar gratuidade para quem usa o transporte público, né? O ônibus. E isso funciona muito bem, muito bem. Mas São Caetano tem uma população idosa que usava o ônibus e que hoje ele pegava o ônibus meio vazio e hoje ele pega o ônibus cheio. Sim. Então ele reclama muito, porque ele paga a conta e não está tendo benefício. A outra coisa,
a intenção era ajudar as empresas. O que nós pensamos? Bom, vai criar o tarifa zero, as empresas vão economizar, nós chegamos a fazer até o cálculo. De vale transporte. Vale transporte. Nós fizemos o cálculo do Joanim. O Joanim iria economizar R$1 milhão. Caramba, Gilberto. 1 milhão, porque ele tem muito funcionário na cidade. Só que aí o sindicato não aceitou. O sindicato não aceitou que vinculasse o tarifa zero com a obrigação do vale transporte. Então as empresas continuam tendo que pagar. Entendi. Sim. Então, se o nosso povo não está feliz, se as empresas não estão felizes, alguma coisa nós temos que mudar. Só estamos deixando felizes quem é de fora. Mas quem é de fora não paga essa conta. Quem paga essa conta é o povo de São Caetano. Sim. 50 milhões ano. É. Para um programa que era para deixar a cidade inteira feliz. E não está acontecendo. Quem usa está fugindo, porque ele vem cheio, mas ele está andando cheio com um público da onde? Santo André, São Paulo, São Bernardo. Mas o intuito era esse e beneficiar nosso povo. Uso de passagem, né? No Perfeitamente, mas não está acontecendo. Então nós temos tendo um outro problema. Problema com o morador de rua. Desrespeito, né? E também com jovens que gostam de fazer um pouco de bagunça, né? E aí é ruim, porque o nosso povo paga a conta, o nosso povo é muito organizado, muito ordeiro. Então eu estou pedindo ao prefeito a possibilidade de alterar o programa e criar um cartão. Muito interessante. Morador de São Caetano apresenta o cartão, transita gratuitamente. E o de fora? Paga. Lógico. Porque Que a é o intenção por de fora era ajudar as empresas. Mas não aconteceu, porque o sindicato não aceitou. Sim. Então não tem sentido. Se a empresa dá, então tudo Use. certo. Continue dando. É, Mas o nosso para de ceder. Entendeu? claro. Está tendo infelizmente, esse contraste num programa maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Mas você pode andar nos ônibus, você vai ver mais gente de fora e menos gente de São Caetano. E o nosso idoso, que não paga por ser idoso, ele está usando, sabe, o artifício do intermunicipal. É. Ele foge do congestionamento, vai no intermunicipal, porque no congestionamento ele é idoso, ele não quer participar, e com razão, e ninguém levanta para ele sentar. Não levanta. Você vê? Problema de educação também. E a outra mudança que eu estou pedindo agora é na cesta básica, né? Na cesta básica. Porque... Posso só interromper? Depois a gente continua a cesta básica. Fica à A gente está vontade. precisando encerrar. Então, pessoal, você que está assistindo a gente pelo canal 526 aqui na Claro TV, obrigado. Agora você vai lá para o YouTube continuar essa entrevista com o Gilberto aqui, que está dando aula, ok? Então, ó, no YouTube, TV ABC Shop Oficial, ou se não, no Fala ABC News. Fala ABC News, ok? Então, cola lá que a gente já se encontra de novo. Até, pessoal. Por favor, Gilberto. Então, a cesta básica, eu acompanho ela há quase 30 anos. Com o Tortorello, você não tinha tantas cestas básicas disponíveis diariamente na promoção social. Mas a cada 2 meses ele fazia um encontro lá No estádio. No estádio, no ginásio Milton Feijão. Era uma festa linda. Famoso. Porque o Tortorello, ele tinha esse poder da comunicação, então ele transformava, né? Era um evento. Ele fazia um evento. Era um evento. Isso. Parava a cidade. E era muito um evento. esperado, né? E a gente te colocava ônibus para levar, para trazer, porque as pessoas também não tinham tanto carro, né? Mas era muito bacana. Quando o Auric entrou, falei, Auric, esse modelo, ele não é um modelo mais funcional. E, além de tudo, ele expõe as pessoas. Porque as pessoas saem do ginásio carregando a cesta básica. E mais uma coisa, a cesta básica a cada 60 dias, a gente tem condição, vamos dar todo mês. E o Aurico comprou a ideia. E nós fizemos. Passamos a entregar a cesta básica todo mês e eu participei ativamente da logística para entregar em casa. Então, todo mês e entregue em casa. É assim até hoje. Funciona? Funciona. Foi essa logística que nos dá a condição de entregar medicamento em casa também. Muito legal. Só que,
Quando você compra 10 mil cesta básica, que ao longo do ano é 120 mil cestas, não é de quem produz em São Caetano. Quem ganha, compra de fora. E paga imposto, inclusive, para fora. A intenção agora é criar um cartão e o Tite está muito propício a As pessoas aderir. comprarem aqui? Porque a gente já tem o cartão para o uniforme. Nós temos o cartão para o kit escolar. E esse dinheiro, ele entra na economia da cidade. E nós vamos ter, se Deus permitir, eu tenho certeza que vai, o cartão Cesta Básica, que Muito vai legal. comprar no comércio da nossa Fazendo cidade. giro dentro da Fazendo própria giro da cidade. economia. Sabe quanto que é isso? 15 milhões. Que Muita vai para o coisa. mini mercado, que vai para o mercado, que vai para o hipermercado da cidade. Isso é muito importante. E fora isso, se a pessoa não precisa do arroz, ele pode comprar mais feijão. Se ele não precisa muito do arroz e do feijão, ele pode trocar pelo óleo. Ele pode administrar a necessidade Isso, dele, né? entrega na cesta não, porque é um pacote Sim. pronto, Sim. não é isso? Neste caso, nós vamos dar a ele a condição de escolha. Ele só não pode comprar vícios, cigarro e bebida. Se a gente pegar qualquer tipo de ação como essa, a gente cancela o estabelecimento e o benefício da pessoa. Isso não vai acontecer, porque as pessoas são inteligentes. Sim. Mas o sistema deve mudar e mais um sistema de alteração, mais um projeto que deve receber alteração, oriundo de um chamamento do vereador Gilberto Costa. Não vem pela mão do Gilberto, mas vem pela mão do executivo indicado pelo vereador Gilberto Belo Costa. projeto. Bela E ideia. muitos outros, viu? E muitos Bela ideia. outros. É Muito muita legal. coisa, é muita coisa, muita coisa. O uniforme escolar, quem idealizou fui eu. E na época eu usei um discurso muito forte, tanto o uniforme escolar quanto o transporte escolar, para convencer. A Marta Suplicy tinha feito em São Paulo, que quem criou foi a Marta, em São Paulo. Foi ela que desencadeou isso no nosso estado de São Paulo. Não vou nem falar do Brasil, vou falar de São Paulo. E eu aqui dizia, meu Deus, se São Paulo consegue, São Caetano, que é um guebo, não vai conseguir? Vamos conseguir sim. Prefeito, o senhor tem que fazer, o senhor tem que fazer, o senhor tem que dar esse benefício, papapá. Tá aí, adeus. Que demais. E tantas outras coisas, né? Gilberto, e esse momento, mudando um pouco de assunto, e esse momento atual da Câmara? Em que sentido? No que sentido dessas discussões que estão acontecendo? Lá é um parlamento, né? Lá é importante que tenha discussão mesmo, que tenha pessoas colocando seus pontos de vistas. Eu acho isso muito importante. O que eu acho que está acontecendo, que é ruim, e a sociedade enxerga isso como ruim, são as agressões. Sim. Uma coisa é a discussão. Eu posso passar a noite inteira debatendo com você um projeto. Sim, verdade. Noite inteira. Qual é o problema? E no final vai vencer a melhor ideia, o melhor pensamento, o que melhor convenceu. Está tudo certo. A gente fica a noite inteira. Agora, o que a sociedade, e eu também repudio muito, é as agressões. Está havendo falas que nunca passamos por isso. Pelo menos no meu período, né, de 29 anos, eu nunca vi isso. E isso é ruim. Eu espero que quem esteja proporcionando esse tipo de fala, que pare com isso, que acorde, que veja que a gente não está ganhando. A Câmara Municipal passa por um processo de degradação, de Exatamente. desconfiança da sociedade. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Sim. Tá? Então, não parte de mim, graças a Deus, porque a gente procura elevar o nível da discussão, mas a gente tem pares que usam expressões muito ruins, aí gera gritaria, aí quer ganhar no grito, ofensas, né? E isso é péssimo, né? Péssimo. Então, respondendo você, se for nesse sentido, Sim. horrível. Mas a Câmara está lá para produzir, para debater, para parlamentar. Esse é o nosso papel, né? Fiscalizador, né? Aprovação, rejeição, Claro. alteração. Esse é o nosso papel. Mas houve sessões aí muito ruins. E tem alguns percussores que levam torcida organizada.
com todo respeito a todo mundo. E a torcida organizada, ela se inflama e ela acaba agredindo. Está ali com outro propósito, né? Ela não vai para construir, ela vai para desconstruir, tumultuar, né? Isso a gente perde, porque aí você tem que interromper a sessão, você tem que pedir intervenção da Guarda Municipal, da Polícia Militar. Péssimo. Isso é péssimo. Péssimo. Eu, como nunca fui desse campo, então eu fico muito triste. E espero que nesse retorno agora, no segundo semestre, essa linha acabe dentro da nossa Câmara Municipal e que entre em debate o que a cidade ganha e o que a sociedade espera. Discussão em cima de projetos, apontando o melhor caminho e até cobrando o prefeito. O prefeito, ele não é uma pessoa que não tenha falhas, que não possa acontecer falhas, e ele é muito aberto para isso, mas que a gente faça isso com nível elevado. Respeito, né? Educação. Respeito, educação, porque quando você perde o respeito ali, você inclusive transporta isso para a rua. Você sabe que esses dias aí o cara ficava gritando lá no Instagram, cadê o carro, cadê o carro? Porque venderam uma imagem para ele que o vereador, estou falando inclusive de mim, está usando o carro indevidamente. Porque a gente é muito factível a acreditar naquilo que você está ouvindo ali. Sim. E eu, particularmente, preciso de carro da Câmara. Se quiser acabar com isso, pode acabar. Agora, você não pode saciar os meus funcionários de usar, porque está lá para isso. Por isso que é carro da Câmara. Claro. Então, se você tem que ir num compromisso, você vai com o carro da Câmara. Se você tem que levar um paciente, um munícipe, para qualquer objetivo, você usa o carro da Câmara. Né? Tá lá para isso. Passa-se a impressão que a gente está brincando. Eu nem preciso disso, eu nem uso o carro da Câmara, eu uso o meu, tá certo? Agora, a forma que foi passado, e aí o munícipe induzido ao erro, cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Você nem responde. Você vai responder. Acaba gerando uma discussão que não leva a nada. Que não constrói. Exatamente. Entendeu? Porque o papel do vereador não é esse. O papel do vereador não é esse. O papel do vereador é muito maior. Tem gente que ainda não entendeu isso. Então, agora, respondendo você, na discussão, na Entendi. agressão, na falta de educação, péssimo. Mas eu acho que a gente teve um semestre que ainda produziu bastante. Então a gente fica com a produção positiva do que com a negativa, né? Boa. agora já falando no cenário nacional, né? A gente Nacional. viu essa taxação do Trump e isso é entre ele e o Lula. Até de ontem para hoje a gente viu que aumentou café já fora. O que você acha disso? Eu acho péssimo. O maior parceiro comercial do Brasil não é a China. É os Estados Unidos. Se você pegar em investimento de valores, você vai falar assim, não, a China compra e vende 70 bilhões de dólares. Os Estados Unidos, 60 bilhões de dólares. Nessa linha, só ali sim, parece que a China é maior. Mas a maioria das indústrias brasileiras é investimento americano. A nossa parceria com os Estados Unidos é muito longe, é de longevidade, sólida, positiva. Eu acho que essa briga, esse tarifário para o Brasil é péssimo. Péssimo. E por que aconteceu isso? Porque o nosso governo é de esquerda. E o BRICS alguns países que fazem parte de esquerda. São países de esquerda. Então você pega a Rússia, a China, Coreia do Norte, né, Brasil, governados por presidentes da esquerda. E aí foram fazer uma afronta. O que eles fizeram na semana passada foi uma afronta. Sim. Só que para você entrar numa briga, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. E a presidente do BRICS é a ex-presidente da República, Dilma Rousseff, que, no meu ponto de vista, ela foi caçada indevidamente, tá? Deixar Concordo. registrado aqui, não sou do PT, mas eu acho que a cassação da Dilma foi indevida. Porque falam em pedalada fiscal, eu vejo isso todo Toda ano hora. no Brasil, toda hora. Então, desculpa, então tem que caçar todo mundo, Sim. os executivos. Mas a Dilma, presidente do BRICS, faz com que o presidente Lula se faça presente na reunião anual.
Aí vai lá, faz discursos de confronto. Confrontar com os americanos não é só o americano envolvido. Aí tem a União Europeia, aí é outro mundo. É outro mundo. Você tem que estar preparado para essas guerras. O Brasil não está preparado para isso. O Brasil ainda é um país, mesmo de economia de primeiro mundo, mas ainda tem muita coisa para se construir e consolidar. Sim. Tudo que a gente veste hoje, 99% é tudo americano. Por mais que venha com selinho Da China, made de in outro lugar, China, mas mas é a empresa que está americano. lá é americana. Entendeu? Então ele faz um discurso, confronta com os americanos, com o Trump, e aí desencadeia um outro problema. Agora não é só tarifário, político. O Trump nunca tinha falado da família Bolsonaro. Agora ele resolveu falar. Agora ele entrou na celeuma política também. Sim. Isso é um perigo. Nós não temos tamanho para isso. Nós não temos. 4 empresas americanas, 4, é o PIB brasileiro. 4. Dá para brigar? Claro que não. Então, desculpa, Sim. errou. Eu acho que, por ele ser da esquerda, ele tem que fazer parte do BRICS, tá tudo certo. Mas toma cuidado com as suas falas. Porque foi a fala dele que desencadeou esse momento que nós estamos passando. Agora, como é que tem que compor isso? Com muito diálogo. Tem que haver aí uma correria danada, porque é em agosto agora, né? Que ele tarifou e quer colocar essas novas tarifas para funcionar. Vai quebrar o país. Isso pode impactar aqui na nossa Em cidade. todo lugar. Todo lugar. Do Brasil como um todo. Do Brasil como um todo. Encarece que vai comprar da gente? Ninguém. É perigoso, né? Muito. Mas você acha que todo esse pesadelo que Brasília está vivendo e São Paulo será o maior prejudicado? Por quê? Porque a maior indústria do país está em São Paulo. Então significa que São Paulo é o estado que mais comercializa com os americanos. Seja no agronegócio, seja no ferro, seja no que for. Então, nós aqui seremos o maior prejudicado. Como é que pode? O estado que mais produz por país, que mais gera tributação, emprego e renda, ser prejudicado por uma fala infeliz do presidente. Mas o americano quer mandar em tudo. Quem pode mais, chora menos. Isso é histórico. Você consegue hoje, com o podcast Fala ABC, competir com a Rede Globo? Não, claro que não. Poxa, eles têm 14 mil empregos. Lógico, isso. O Bolsonaro pagou esse preço. Foi brigar com a Globo, perdeu a eleição. Quem é grande, mas não nasceu grande. Trabalhou para ser grande. Exato. O americano, eles não são grandes da noite para o dia. Eles se estruturaram e fizeram uma política para chegar a esse patamar. Então o Brasil tem que fazer o quê? Evoluir. Quando for do mesmo tamanho, quase do mesmo tamanho, vai para o confronto. Mas hoje não dá. É um risco muito grande. E quem vai pagar mais com isso? São Paulo. Que não tem nada a ver com essa briga. Então tomara que a diplomacia Na sua prevaleça. intuição, isso pode ser reversível? Pode. Ser revertido? Pode. Primeiro pedir desculpa, né? É, tem que ser humilde, sim. É isso que eu ia pedir falar. desculpa, falar que falou, mas o intuito não era ofender ninguém, que entende que realmente os Estados Unidos é um grande parceiro comercial, que não quer esse tipo de dessabor e que se senta numa mesa e se alinha o que tem que ser alinhado. O que o Trump quis dizer? Você quer priorizar a China, você quer priorizar a Índia. Então fica lá e nós ficamos aqui. Só que a partir de agora, para entrar qualquer produto seu aqui, é assim. Foi mexer com gente grande. Errou. Você primeiro se prepara, né? Para o Palmeiras chegar onde chegou, ele se preparou. Claro. Senão não chega nunca, né? Você me fez uma pergunta, eu dei a resposta, né? Não estou dizendo que o Lula não tem que ser patriota. Ele tem que ser patriota. Mas na hora, Saber ser patriota. saber ser patriota. Saber se colocar, né? Na hora certa. Sai falando, né? O Lula está num momento de vida, que minha visão, como ele tem 80 anos,
presidente pela terceira vez. Ele acha que ele pode falar tudo. Já perdeu. Nesse último mandato dele, ele já fez cada colocação infeliz, né? Compara alhos com bugalhos. Não tem nada a ver. Né? Tá complicado mesmo. Não, mas tá tudo bem. Não estou fazendo nada contra ninguém aqui, não. Vocês só me fizeram uma pergunta. Mas a gente tá falando porque o cenário nacional a gente vê isso mesmo, né? Você imagina, a GM, eu vou dar em números grosseiros, representa para São Caetano 300 milhões. Se ela para de produzir, São Caetano já de imediato sofre com isso. Nossa. Mas muito. Ela é da onde? Americana. Ela passa a produzir na Argentina. Estamos roubados. Falei uma. Só São Caetano. Tá dando munição pro azar. Os outros, tá dando. Sendo que a Argentina, eles amarrou com os Estados Unidos ali, não larga, não. E deram uma guinada agora. Cresceu, o Milei, né? Cresceu porque aí recebe investimento, recebe tudo, né? Não, mudou completamente. Entendeu? Que é outra. O McDonald's é da onde? Americano. Johnson. Americano. Burger King? Americano. É tudo deles. Né? Tudo deles mesmo. Não dá pra ele falar, eles querem mandar em tudo. O chinês, ele Eles entra mandam. muito aqui, ele entra muito no varejo, né? Isso. Ele Mas é coisa pouca. ele não representa PIB, né? Isso, exato. Ele não representa PIB. No futuro. Agora eu te faço uma pergunta. Quando veio a pandemia, o que a China fez? Fechou todos os produtos que fabricavam remédio para vacina e a gente ficou esperando a boa vontade. É confiável? É confiável? Claro que não. Lá é uma democracia? Lógico que não. Não dá para confiar. Já começa que é do outro lado do mundo, né? E os Estados Unidos é 12 horas. Eu não sei se o caminho é esse não, né? Exatamente. Agora a gente já estamos nas considerações finais. Já? Já faltam uns 8 minutinhos, 10 minutinhos, né? E a voz de Deus? Tem alguma É pergunta isso, aí, a Lucão? voz de Deus. Para São Caetano crescer ainda mais do que já é, evoluir ainda mais do que está, quais ações você vê necessárias para São Caetano? Olha, eu acho que o mercado imobiliário já está pujante em São Caetano. É uma economia importante para a nossa cidade, principalmente na tributação de IPTU e de geração de emprego também. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar a prestação de serviços. São Caetano, Lucas, é uma cidade que tem uma mão de obra qualificada. A gente tem que vender isso bem lá fora. E eu acho que uma área que a gente pode ser muito forte, além da tecnologia, que aí a gente tem aí o parque tecnológico, é na área da saúde. Nossa vigilância sanitária, ela é muito boa. Então ela expede a documentação muito rápido. Nossa mão de obra é qualificada, então a gente tem que trabalhar, minha visão, buscar vender a cidade para a indústria farmacêutica. E se nós trouxermos o que tem aí fora de empresas nesta área, a gente eleva o nosso PIB a um patamar significativo, gerando emprego para essa mão de obra qualificada, porque São Caetano tem, e eu acho que é o caminho. Você fazer um projeto onde você possa mostrar que a sua vigilância sanitária ela é muito melhor que São Paulo, muito mais rápida, menos burocrática e que a gente pode até trabalhar uma tarifa menor que estimule eles virem para São Caetano. Se você pegar aqui o Espaço Cerâmica, já tem várias. Já tem várias. Dá para trabalhar muito mais ainda. E o PIB dessas empresas são fortes, viu? Isso gera muito emprego, principalmente na mão de obra qualificada, que o ABC tem e tem condição de fazer essa oferta para o mercado. E aí você pensar numa tarifa especial de ISS, onde você coloca a cidade como um grande atrativo na infraestrutura, na mão de obra qualificada e na linha tarifária. Eu acredito muito na indústria da medicina, para a gente crescer mais ainda e fazer a compensação do que nós vamos perder. A nova forma,
Se isso não brecar, a nova forma de arrecadação do ISS agora vai tudo para Brasília, né? Vai para Brasília e depois volta para o município, só que volta com deságio, porque São Caetano é uma cidade pequena, com uma população pequena, e vai ter que dividir esse pacote com cidades como Santo André, São Bernardo, Mauá, São Paulo, porque é no consumo final. No consumo final nós perdemos feio. Está se calculando aí 20% de perca na arrecadação nos próximos 5 anos. Isso representa 20% de 2 bilhões, nós estamos falando em 400 milhões. Veja o que a cidade vai perder. Muito. Se não mudar esse sistema, que eu não vejo horizonte para isso, nós temos que compensar com a chegada de novas empresas, que eu acho que nessa área da tecnologia e da indústria farmacêutica, e também aí, Lucas, por felicidade ou infelicidade, no mercado imobiliário. Isso povoa um pouco mais a cidade, traz problema na área da saúde, no trânsito, traz. Mas você cresce a sua população, automaticamente você cresce a sua receita. Porque vai ser assim a linha de corte. Coisa que não é, né? Hoje não é assim. Hoje é onde você expede a nota fiscal. Então o ISS é nosso, o ICMS é nosso, o IPTU é nosso. Vai fazer essa inversão. Nós vamos perder o ISS. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Perde-se na qualidade de investimento que a cidade faz para o seu povo, né? Tudo que você oferece, você vai ter que redimensionar. 400 milhões não é pouco dinheiro, não. Hein? Se a gente for otimista, 200 milhões. Agora, calcula 200 milhões ao ano. Sim. E numa gestão de 4 anos, você está falando em 1 bilhão de perca. É 1 bilhão. É muita coisa. É muito dinheiro. O governo federal, ele está fazendo igual a China, né? Ele quer mandar em tudo. E do pescoço para baixo, me obedece. É complicado. Muito. Isso é os governos de esquerda. É o socialismo que poucos ganham e muitos pagam a conta. É o socialismo disfarçado em democracia. A democracia é aquela que você tem nos Estados Unidos. Cada estado tem suas regras, tem suas autonomias, e 5% você recolhe para o governo federal. E com o dinheiro do governo federal, esses 5% que vai para o governo federal, você mantém a soberania nacional. Sim. Mas o resto fica nos municípios e nos estados. Sim. Inclusive as próprias leis. Eles fazem suas leis. Eles fazem suas leis. Tem estados lá que tem prisão perpétua, tem outros que têm pena de morte, tem outros que não têm. Percebeu? Agora aqui não. Tudo vai para o governo federal e a gente fica refém de uma única pessoa. Isso é ditadura. Isso é ditadura. Aí o presidente gosta mais de você, te beneficia mais. Gosta menos dela, te beneficia menos. E todo mundo baixando a cabeça e pedindo, pelo amor de Deus, e só me perdendo, ajuda. né? Não, a democracia não é isso. A democracia você deixa as pessoas trabalharem. Quanto que eu preciso para manter o país? Tanto. Então a gente dá isso para o governo federal, que é o que acontece lá, é quase 5%. Tudo que você paga lá, 5%, governo federal. E aí você mantém a soberania. Não, ele quer mandar em tudo. O governo federal quer mandar em tudo. Aí você fica refém, e você refém de um pensamento que nem sempre te favorece, né? Democracia não é isso. Não é centralização, é descentralização. Isso é democracia. Assim funciona. E agora, deixa um recado para a galera de São Caetano, que você é querido aqui, é muito querido, inclusive, por mim. Obrigado. Que gosto muito de você. Já tive coisas pessoais com o Gilberto, ele me ajudou. E até agradecer você aqui. Mas deixa um recado para a galera de São Caetano. Você sabe que esse agradecimento eu recebo constantemente através da sua mãe, né? Mas agradeço em você estar lembrando, isso faz parte da nossa história. E eu espero ter passado por ela e te deixado uma boa lembrança. Com né? certeza. Eu quero agradecer, né, o Fala ABC News pela oportunidade, a vocês todos que me proporcionam esse momento, porque eu entendo que a democracia, a sustentação dela passa pela imprensa, pela comunicação.
e vocês fazem isso muito bem. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração pelo convite. Convidado novamente, a gente volta. E quero deixar o povo de São Caetano a certeza que a gente tem ciência do que estamos fazendo. São Caetano está em boas mãos e a gente vai apresentar já já grandes resultados para esse novo governo que começou agora em janeiro de 2025, mas não tenho dúvida que a gente vai manter a qualidade de vida da nossa cidade, a gente vai manter a boa educação, a boa saúde, a boa segurança e apresentando coisas melhores ainda. São Caetano está no caminho certo, tá certo? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo 6º mandato que vocês me proporcionaram. Fiquem todos com Deus. Que aula, hein, Gilberto? Obrigado. Muito obrigado, viu? Muito Imagina, obrigado mesmo. eu que agradeço, poxa. Estamos Sempre. lisonjeados. Né? É uma aula política. Imagina. Muito Obrigado. conhecimento mesmo. Muito obrigado, poxa. Parabéns Fiquem Fico todos muito com Deus. feliz. Trabalho. Obrigado, viu? E a gente, Lari? Vamos Bom, ficar por aqui, né? Hoje, ó, eu ficaria aqui umas 3 horas, tá? Fácil, só falando sobre tudo. Muito legal, foi especial, né? Foi legal, foi bacana. Então, ó, para quem tá assistindo a gente pelo YouTube, né? A gente volta semana que vem e você pode assistir esse podcast, distribui para seus amigos, segue o canal, assina, que toda vez que tiver um conteúdo novo a gente avisa você, tá bom? Isso aí, segue lá no Instagram, FalaBC_News. E, ó, não esqueçam de seguir também o Fala Lacast, que é o outro canal que eu tenho. E agora eu tô aqui nesse podcast, então vamos fazer uma collab aí, né, Lu? E vai dar tudo certo. A semana que vem tem convidado novo, a gente vai anunciar aí pra vocês. Isso. Quinta-feira, às 17 horas. Todo quinta-feira, 17, no YouTube, tá sempre o podcast atualizadinho lá. Então, Luiz, Gilberto Costa Oficial, hein? Olha, No Instagram. Gilberto Costa Oficial no Instagram. Gilberto Costa Oficial no Instagram, o TV Shop Oficial no Instagram. E é isso. Ficamos por aqui, né? Ficamos por aqui. Então, obrigado, gente. Nos vemos semana que vem. Tchau. Beijo!